Capítulo 167 Vitória. Eles escolheram realizar a competição no sopé da muralha oeste da cidade. Quanto aos espectadores, além de Roland, também havia Iron Axé, Sirpine, Brian e todos os membros da Vit Alliance. Além disso, um gordo pombo estava agachado no chão e olhando para cima. Para evitar um incidente em que outras pessoas foram acidentalmente atingidas por balas, todos que quiseram seguir o teste tiveram que embarcar e sentar na parede. Além disso, os dois lutadores, o cavaleiro, chefe Carter Landis e a extraordinária Bruxaches, lutariam junto à parede. O traje de Carter não era mais como a pesada armadura de cavaleiro que ele usava no passado, mas agora ele usava roupas de couro que eram fáceis de transportar. Ele até tinha um coldre feito sob medida em sua cintura, dando a ele a oportunidade de inserir um revólver. Ambos os lados esquerdo e direito separadamente. Além disso, havia também uma faca horizontal nas costas, que poderia ser usada no caso de uma emergência. Mas Roland sabia, se Carter tivesse que voltar a usar a faca durante a luta com o extraordinário, seria melhor simplesmente jogar a toalha. Cinzas ainda usava o mesmo vestido, como de costume, um manto negro cobria todo o seu corpo, enquanto seu cabelo preto estava amarrado em um rabo de cavalo, que estava caindo naturalmente atrás dela. Aparentemente ignorando completamente isso criaria uma fraqueza extra para ela mesma. A única diferença agora era que as roupas enroladas em volta da grande espada haviam sido descobertas, mostrando sua lâmina marrom escura, que quase não refletia luz. Era exatamente como Roland esperava, a superfície da espada era totalmente irregular, completamente diferente de uma arma bem forjada. E por causa da falta de manutenção que ela havia fornecido à sua arma, a arma já havia começado a enferrujar nos locais onde as peças haviam sido cortadas. Quando os dois pisaram no palco, Carter constantemente ajustou sua posição, até que eles tinham uma distância de cerca de 15 metros um do outro. A essa distância, durante seu treinamento, ele teria mais de 80 de precisão de tiro. Tirando as duas pistolas de seus coldres, Carter checou pela última vez se havia algum problema com as balas ou o cano. Roland fez este imitar e amplificar sua voz. As regras do duelo são muito simples. Você não tem permissão para se mover antes do sinal de partida, você pode sempre jogar a toalha, desde que um de vocês não receba uma morte instantânea. A capacidade de cura de Nana poderá em breve restaurá-lo ao seu estado original. Ainda restam dúvidas. Depois de esperar por um momento e ver que nenhum deles tinha nada a dizer, Roland continuou e disse: quando a campainha tocar, o duelo começará. As cinzas mediram seu oponente em silêncio. Como uma extraordinária, na maioria das vezes, ela apenas ouvia seus instintos quando brigava. Além disso, Tilly também tornara possível que ela tirasse lições dos melhores mestres de esgrima do palácio, mas sempre achará que essas habilidades só a ajudavam de maneira mínima. Seu adversário desta vez era o cavaleiro-chefe do príncipe, mas ao contrário de sua posição, ele não tinha a espada e o escudo comuns, nem equipamento de lança, ele nem estava vestido com sua armadura usual. As armas em suas mãos pareciam muito estranhas, mas, de acordo com sua forma, obviamente não podia ser considerado como um punhal ou qualquer outra arma relacionada à categoria de luta próxima. Isso significava que só restava uma possibilidade. Tinha que ser semelhante a bestas de mão, que era uma arma impressionante de longo alcance. Contra um extraordinário, bestas não eram nenhuma ameaça, pelo menos era isso que ela aprendeu sozinha durante muitas lutas. Contanto que fosse uma mão bestas, ela poderia até pegar as flechas voadoras de mãos vazias. Mas quando ela olhou para a expressão confiante do príncipe, ela sabia que as armas nas mãos de seu oponente eram mais do que provavelmente não tão simples quanto uma besta comum. Seus instintos lhe disseram que ela deveria se aproximar do cavaleiro o mais rápido possível, em vez de esperar que o outro lado liberasse seu ataque externo. Devido a esse plano, antes mesmo de começar o duelo, Axis enfiou a espada no chão, assumindo uma postura que não dava nenhuma ameaça, mas essa era realmente a maneira mais eficaz para ela lidar com um oponente usando uma besta.
Nesse momento, o som agudo de um sino tocando podia ser ouvido vindo da direção da parede. Quase ao mesmo tempo, Ash segurou com firmeza a alça da espada, colocando todo o seu poder em movê-la para frente. Jogando terra, grama e até mesmo cascalho no céu com o lado largo de sua lâmina, deixando-a espirrar na direção do cavaleiro e formando uma parede de areia entre eles. A reação do cavaleiro-chefe também foi muito rápida, liberando uma explosão de chamas dos braços em suas mãos, acompanhada por um enorme rugido. Mas Ash não viu nenhuma flecha voando para fora deles, o que significa que ele havia esquecido de instalá-los ou que eles estavam vindo rápido demais para ela ver. Comparado com a primeira opção, que seria considerada um erro idiota, Ash achava que a última opção era muito mais provável. Sob a capa da tela de areia, Ash começou seu sprint. Em um piscar de olhos, a distância entre os dois foi reduzida à metade, enquanto a tela de areia ainda não havia caído completamente no chão. A maioria das pessoas subconscientemente tentaria evitar ser coberta pela poeira voadora, então, contanto que ela pudesse interromper o outro lado de continuar a atirar, Ash provavelmente já teria vencido. Mas Carter não se moveu de sua posição. Ele ignorou completamente a areia batendo em seu rosto, estreitando os olhos, enquanto seguia constantemente o movimento do extraordinário com suas armas, mais uma vez puxando os gatilhos de suas armas e enviando outra explosão de chamas. O rugido. Em um reflexo condicional, Ash deu um passo para o lado, mas até agora ainda não tinha visto flechas ou quaisquer outros projéteis vindo para ela, enquanto o cavaleiro também não mostrava qualquer movimento de puxar qualquer corda ou ter que preparar a próxima flecha. Esta nova arma provavelmente poderia ser lançada continuamente, mas desde que os dois primeiros tiros consecutivos falharam, o resultado já foi decidido. Fechando os últimos 10 passos em um piscar de olhos, ela já havia aparecido na frente do cavaleiro, segurando sua espada vertical, pressionando os pés contra o chão, preparando-se para esmagar diretamente o cavaleiro. Normalmente, sendo atingida por tal impacto, seu oponente não morreria instantaneamente, mas deveria ser o suficiente para fazê-lo desmaiar. Mesmo se ele fosse capaz de continuar com sua forte batalha, os ossos esmagados em seu peito ainda o faria perder completamente a habilidade de lutar. No último suspiro, antes do momento do impacto, Ash podia ouvir, pela terceira vez, o som estrondoso vindo do outro lado. Então, um momento depois, ela sentiu como sua espada foi atingida, seguido por um som quebrando em seu abdômen direito. De repente, tornando-se entorpecido, sentiu como se tivesse sido severamente agarrado por alguém. Quase ao mesmo tempo, todo o seu corpo colidiu com o peito de Carter, enviando-o diretamente para o ar, fazendo desenhar um arco e depois deslizando pelo chão. Até agora, ela teve uma batalha tão forte, que ela foi capaz de desconsiderar totalmente sua lesão na cintura. Mas então, como se ela tivesse acertado sua cabeça, uma forte sensação de tontura de repente veio à sua mente. Ela cambaleou 2 passos à frente, quase caindo no chão, como se sua magia extraordinária tivesse vazado diretamente de seu corpo como água de um frasco quebrado, fazendo com que seus membros se tornassem insuportavelmente pesados. As cinzas tiveram que usar sua espada para segurar seu corpo, e a ferida anterior entorpecida começou a se transformar em uma dor lancinante, como se uma parte de sua cintura estivesse faltando. Olhando para baixo, ela podia até ver suas próprias vísceras se derramando. Mordendo a língua, ela se impediu de cair. Aos olhos de Roland, todo o processo do duelo não durou muito mais que 4 ou 5 segundos. Ele viu como a extraordinária bruxa jogou terra em direção a Carter, enquanto ele começava a lançar seu próprio ataque. Durante um meio, Ash uma vez mudou de direção, mas ela já havia colidido com o corpo do cavaleiro. Mas, nesse curto espaço de tempo, Carter ainda conseguiu disparar 3 balas, o que estava além do que Roland achava que seria possível.
tendo que encarar o incomum rápido se aproximando de Ashes. Eu tenho medo, mesmo se eu tivesse que seguir de perto os movimentos do oponente, já teria sido terrivelmente difícil para mim o alcançar, mas ele não poderia apenas segui-la e mirar, capaz de atirar nela 3 vezes, provando que o título de cavaleiro-chefe não era para mostrar. O fato de as 2 primeiras rodadas terem falhado era totalmente normal. Na verdade, se Ashes continuasse a usar sua velocidade e mudasse de direção, tenho medo de que os tiros de Carter nunca tivessem atingido. A parte-chave foi na 3ª rodada, nos últimos 5 ou 6 metros. Durante essa parte, Ashes estava segurando sua grande espada em frente de seu peito como um escudo e tinha ido em linha reta para o impacto. Se fosse uma besta ou até mesmo uma besta pesada, mesmo se eles batessem contra a espada, eles não teriam causado nenhum impacto em algo extraordinário. Mas a munição de calibre 12 mm, juntamente com as ogivas de aço a essa distância, mostraria um poder inigualável. Roland então viu fragmentos negros que se espalharam pelo ar, logo seguidos de sangue. Quando Ashes finalmente se levantou com firmeza novamente, o príncipe descobriu que uma grande parte de sua cintura havia desaparecido, dando a impressão de que havia uma fera que havia arrancado um grande pedaço de carne dela. Suas tripas também haviam caído de sua ferida e estavam penduradas ao lado de seu corpo. Olhando para a espada, viu que a parte inferior da grande espada agora tinha uma lacuna em forma de tigela. Provavelmente causada por quando a bala passou por sua espada. A ogiva instável e os pedaços quebrados de sua espada atingiram sua cintura, causando-lhe uma ferida tão imensa. Mesmo quando gravemente ferida, ela ainda não desmaiara. Somente confiando puramente em seu extraordinário poder, ela ainda poderia ficar em pé no campo de batalha, mostrando seu terrível poder físico. Se fossem as bolas de chumbo de antes ou apenas a bala, temo que ela pudesse simplesmente ignorá-las. Maggie foi a primeira que chegou ao lado de Ashes. Com o rosto cheio de ansiedade, ela tentou segurar sua amiga, mas, infelizmente, sua figura era tão curta que ela só podia pegar Ashes ao redor de suas pernas. Nana também já estava correndo na direção de Carter para tratá-lo, enquanto Roland se movia rapidamente na frente de Ashes. Ao vê-lo aparecer, parece que ela só esperou por esse momento. Eu ganhei, terminando o que ela queria dizer, ela nem esperou a reação de Roland, ela caiu diretamente contra os ombros dele.